Então, oi, pessoal, bom dia, então, a todos. Sejam bem-vindos, então, à nossa segunda aula da disciplina de Química Geral e Inorgânica. Já liberarei o código de entrada, que é o 339. Ok, fixado aqui no chat. Bom, então, vou dar alguns recadinhos importantes, então, para vocês. Depois, a professora Dani entra, então, para seguir a aula. Então, falando nele, né, o código de presença, então, o aplicativo Leo App precisa, então, estar atualizado, senão vocês não conseguem fazer o lançamento dos códigos. O código de entrada eu libero a partir das 8h30, que é o início da aula, e o código de saída uns 10 minutos antes de terminar a aula, como a nossa aula vai até às 10, então, às 9h50, mais ou menos, eu libero o código de saída. E ao incluir, então, esse código de saída, não esqueçam de avaliar a aula e os atores pedagógicos. No caso, eu e a professora Dani. Então, somos duas professoras, então, que estamos acompanhando vocês na disciplina, a professora Daniele, como professora regente, e eu, Cristina, como professora mediadora. Sobre o acesso, então, às aulas, então, observem o fuso horário, né? As aulas acontecem no horário de Brasília, e vocês podem consultar o horário da disciplina lá no AVA, acessando a disciplina, ou entrem também no calendário de vocês, que ali vai estar mostrando a disciplina, desculpa, o horário da disciplina. E é obrigatório que o acesso às aulas no Teams seja realizado utilizando as credenciais institucionais, ou seja, o login de aluno, né? O e-mail de vocês, tá? Bom, então, desafio profissional. Então, é uma avaliação processual que valoriza o percurso formativo, fazendo com que o estudante desenvolva competências e uma percepção diferenciada do tema. Ou seja, é uma avaliação que vocês, então, vão ter, que vocês, então, precisam resolver uma questão, uma situação que se coloca ali para vocês, e vocês vão chegar nessa resposta utilizando, então, realidade, mais teoria, mais tomada de decisão. Então, vocês vão ler tudo que está sendo pedido ali para vocês no desafio profissional, e vão, então, propor soluções para aquela questão, aquele problema que está colocado ali, tá? Está acontecendo muitas vezes, tá? Os alunos estão esquecendo de colocar a resposta no campo de respostas ali da avaliação, tá? Então, para o desafio profissional, é importante que vocês realizem todos os envios conforme as orientações da atividade. Então, vocês têm que entrar lá na atividade 3 do desafio profissional, baixem o template e escrevam tudo que precisa, então, ser escrito, né? Tudo que é pedido para preencher ele no template, salvem ele, transformem em PDF e mandem, e enviem. E, além disso, vocês precisam também anexar essa resposta analítica, né, o memorial analítico, no campo de respostas, tá? Então, tem um campo de respostas ali dentro da avaliação 3 de vocês, um espaço para vocês, então, colocarem o memorial analítico ou a resposta que vocês encontraram, que vocês já escreveram naquele template, lá no último retângulo que tem ali no material de vocês, tá? Aí é importante a gente frisar, porque muitas vezes muitos alunos estão mandando só o anexo, só o template, mas o que realmente, o principal elemento da avaliação é o que vocês colocam aqui dentro da resposta, nesse espaço aqui, que pede para vocês, então, copiarem o memorial analítico de vocês, tá? Mais dúvidas que vocês forem tendo, a gente está aqui para ajudá-los. Então, o desafio acontece em todas as disciplinas teóricas. Então, o que mudou nas avaliações, então, a partir de 2026/1? A avaliação 1 e 2 continuam sendo avaliações online com 10 questões objetivas, mas agora elas valem 1,5 cada uma. A avaliação 3 agora é uma questão discursiva, que é, então, o desafio profissional, que vale 3. E a avaliação final, então, continua sendo 10 questões objetivas realizadas presencialmente no polo, valendo, então, 4.
Bom, tempo então para vocês responderem as avaliações. Prestem atenção nos prazos. Então, desculpa, a avaliação 1 começou a ficar disponível a partir de ontem, dia 16 de março, até o dia 30 de março, o período da avaliação 1, que já deve estar disponível para vocês. A avaliação 2, ela vai estar disponível então na semana que vem, a partir do dia 23 de março até o dia 6 de abril. A avaliação final, ela está disponível lá na última semana da disciplina, que é aquela que vocês precisam fazer um agendamento prévio lá no polo, que vocês vão realizar essa avaliação presencial, que vai ser, então, possível de ser realizada a partir do dia 6 até o dia 18 de abril. E a avaliação 3, que é o desafio profissional, essa avaliação vai estar disponível ao longo de todas as 4 semanas da disciplina. Tá? Então, desde a semana passada, do dia 9 de março, ela já está disponível, fechando, então, lá no meio da Páscoa, lá no dia 4 de abril. Onde responder, então, essas avaliações? Ok, entram no AVA, disciplina de vocês, entram lá em notas e avaliações e, respondem, então, as avaliações com o passar do tempo, né? Essas avaliações, então, vão sendo liberadas, mas a avaliação 3, então, já está disponível desde o início da disciplina. Perderam os prazos ou não atingiram a nota, o que que a gente vai fazer? Então, vocês têm a possibilidade de fazer a segunda oportunidade para o estudante que não realizar alguma das avaliações na data prevista. Então, vocês têm que observar o calendário acadêmico da segunda oportunidade e vocês têm o prazo de 15 dias para sua realização. Ou então, o Recupera Aí, que agora é o antigo exame de férias, caso o estudante reprove na disciplina e seja um aluno veterano, terá a oportunidade de pedir, então, a realização conforme o edital previsto no calendário acadêmico. Falando, então, do simulado Avance, é esse simulado que está disponível no AVA para vocês realizarem, tá? Os anteriormente disponíveis já estão descontinuados. Dependendo do percentual de acertos, se não me engano, são 70% ou mais de acertos, vocês têm direito a um microcertificado, vocês vão receber, então, um feedback desse simulado e também pontuação extra. Atividades de extensão curricular. Então, que atividades são essas? Então, elas devem envolver interação com o público externo, né, com a sociedade, com impacto social, comunitário ou territorial. Ou seja, vocês vão olhar para fora da instituição, para fora, né, das atividades de vocês aqui da Uniaselv, e vão olhar para a comunidade, para o bairro de vocês, onde vocês moram, a cidade. Então, existe uma lista aqui dentro do portal de extensão. Quando vocês entram no AVA de vocês, bem do lado esquerdo, aparece, então, lá no finalzinho, esse botão aqui da extensão, e ali existe uma série de atividades de extensão que já estão disponíveis para vocês realizarem, tá? Com a carga horária correspondente, e vocês, ao longo de todo o curso de vocês, vocês têm, né, esse período para poderem, então, realizarem essas atividades de extensão, tá? Então, elas precisam ser registradas no portal de extensão com entrega de evidências, né, relatório, fotos ou documentos. Essas atividades devem computar de 10% a 15% da carga horária curricular do curso, e ela é uma atividade obrigatória para todos os cursos de extensão e requisito para você se formarem. Então, para as atividades de extensão, vocês então precisam baixar um template, que está disponível ali na área extensão no submenu documentos. Abrem, então, esse template e lançam lá fotos, o relatório de vocês, tá? E depois salvem em PDF, PNG ou JPEG ou JPG. Precisam falar comigo, com a mediadora. Como é que vocês podem fazer? Então, utilizem o canal Fale com o Mediador lá no AVA. Então, vocês entram na disciplina, né? No caso agora, essa nossa disciplina, vocês querem alguma questão relacionada à disciplina, questão de avaliação, enfim, vocês entram ali no AVA, Fale com o Mediador, cliquem em Novo Atendimento, selecionem o motivo do contato e escrevam a dúvida de vocês com o máximo de detalhes. As aulas gravadas, como é que vocês, então, acessam? Pode ser aqui pelo chat da disciplina, ou então, lá no AVA de vocês, a disciplina em questão, aulas gravadas. E, por último, então, procurem organizar a rotina de vocês, né? Para vocês, então, manterem o foco, cumprirem os prazos e aproveitarem, então, melhor o aprendizado no EAD.
Procure reservar um momento do dia ou até da semana, enfim, para se dedicar aos estudos, tá? Em um ambiente calmo e tranquilo. A gente sabe que vocês trabalham, às vezes fica um pouco complicado. Acessem os materiais disponíveis lá na trilha de aprendizagem, livro da disciplina, alguns exercícios que estejam ali disponíveis para vocês. Eu não cheguei a olhar, prof, se tem alguma atividade de laboratório virtual. Não cheguei a olhar, tá? Aham. Eles têm, sim, geralmente eu passo no último ponto para eles, né? Mas eles podem já verificar. Ah, ok. Então, participem dos encontros ao vivo, né? É importante que vocês participem aqui. Ah, não foi possível numa semana, precisei, né, fazer outras atividades ou trabalho. Então, acessem a disciplina, então, a aula gravada. Acompanhem as comunicações da disciplina e fiquem atentos ao calendário acadêmico e aos prazos, principalmente das avaliações. Tá bem? Eu finalizo aqui a minha apresentação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, prof, que tem umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. O pessoal está querendo saber muito da disciplina de estágio, né? A gente É, não tem como ajudar o pessoal, porque a gente eu, não, né? eu vi Enfim. respondendo aí. Provavelmente, pessoal, a disciplina de estágio, ela acontece uma vez ao mês, então talvez ela vá acontecer hoje para vocês. Não sei se nesse mesmo horário da nossa aula ou posterior. Daí cada um precisa olhar no seu calendário do Teams, que se tiver aula de estágio, vai estar, né, agendado hoje para vocês. Mas aí eu e a prof, a gente não, né, não consegue passar mais informações para vocês. Tem que observar isso, né? No primeira aula, o professor sempre fala, né? Como é que vão ser as aulas, a periodicidade, vai ser uma vez por mês, diz quais são as datas, né? Eu acho que a primeira aula deles foi bem no O carnaval, ali na carnaval seria no carnaval, né? Na é, terça-feira. Eles é estavam comentando aqui que eles têm aula depois da nossa aula de então estágio. provavelmente a aula, o encontro de estágio deve ser posteriormente à nossa. Não deixe de assistir, que é muito importante. Então não, não percam tempo. Ahn, semana passada não teve da feriado de carnaval? Semana passada não, né? No mês Mês passado. passado. Eu fiquei pensando no carnaval, não, mês passado, então. Bom, sobre o lançamento da presença, de repente sai do aplicativo e entra de novo. Tá, Marcelo? De repente tu vai conseguir. Atualiza o teu aplicativo, entra e sai de novo. É, Entra e sai de ok, novo, não, sai e entra de novo. Pra te conseguir fazer. Ok. ok. Então tá. O pessoal tá perguntando dos laboratórios aqui, acho que depois tu dá uma Sim. Sobre os conversada com eles. laboratórios, pessoal, bom dia, né, novamente a todos Então e a tá. todas. Então, Obrigada, entregues então a prof. prof. Boa aula, então, qualquer coisa estou aqui. Obrigada. Bom dia, pessoal, novamente. Então, quanto aos laboratórios, as disciplinas de química, né, elas têm laboratório virtual, tá? Na trilha de vocês vai estar elencado quais são os obrigatórios. Aí, esses obrigatórios é aqueles, né, mais incentivados que vocês façam e que vocês também façam os relatórios. Alguns alunos perguntam, mas vai valer ponto, né? Vai ser avaliativo? E aí eu sempre gosto de relembrar que na universidade, né, na faculdade, a gente tem que se preocupar mais com o nosso aprendizado, né, com a adquirir ali o nosso conhecimento, do que propriamente a atividade avaliativa. Então, não vai computar pontos para vocês na média da disciplina. Isso não ocorre. Mas é muito importante que vocês realizem esses elencados como obrigatórios, porque são práticas que vocês, em algum momento na vida acadêmica, na vida de estágio, na vida profissional de vocês, vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão aí encontrar com elas em algum momento. E os laboratórios, eles são muito didáticos, são muito bem colocados, apesar de serem virtuais, eles mimetizam muito bem o cenário, mimetizam a situação. Então, eu sempre coloco, né, da importância para vocês fazerem. No último encontro, eu faço com vocês aqui, tá? Geralmente, eu pego metade da aula para poder fazer um. Mas isso, né, eu já aconselho que vocês já iniciem desde a primeira semana ou hoje, da segunda semana de início da disciplina, que vocês vão fazendo um por semana, né? São 4. Então, vocês fazendo um por semana, fica tranquila essa prática. É, os relatórios, Vanessa, também estão dentro do laboratório virtual. Tá? Então, quando você entra no menu laboratório virtual, existe lá um roteiro
E abaixo desse roteiro existem algumas perguntas para serem respondidas. A ideia é que vocês respondam essas perguntas, tá? Porque são contextualizadas na prática. Beleza? Então, são coisas associadas, por exemplo, você fez uma prática de ácido base, né? E aí, posteriormente, vão ter 3 perguntas associadas ao que aconteceu, o que você observou, tá? São sempre, beleza, é isso mesmo. Isso que vocês respondem. Beleza. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês. Hoje, então, no nosso segundo encontro da disciplina de Química Geral e Inorgânica. Espero que vocês tenham dado uma revisada, uma estudada. Quem não estava aqui na aula passada, eu sugeri que vocês iniciassem o curso de nivelamento. Não sei se todos conseguiram ver lá no aba de vocês ou no LeoF. Quando vocês acessam, tem um menu que chama Cursos Livres. E dentro desses cursos livres, existem alguns nivelamentos. Eu sugeri que vocês fizessem o nivelamento de Química e de Matemática, né, se for o caso, porque eles vão auxiliar muito vocês aqui a fazer os cálculos, a fazer as regras de 3 que sempre aparecem aqui para gente, né, durante a disciplina de Química. Então, para vocês relembrarem alguns pontos da própria Química, no nivelamento de Química, e alguns pontos da matemática, no nivelamento de matemática. Eu também sugeri, na semana passada, que vocês fizessem os exercícios referentes ao que a gente viu. Nenhum aluno me mandou nenhuma dúvida, tá? Eu não sei se todos conseguiram verificar, conseguiram fazer. São aqueles exercícios que estão no próprio livro de vocês, tá? Porque química, por ser uma ciência exata, né? É muito voltada para os exatos, a gente precisa colocar a mão na prática para poder fazer e verificar como que está o nosso aprendizado, né? A gente não consegue fazer isso só por teoria. Então, eu aconselho que vocês façam, né, os exercícios, refaçam, confiram o gabarito, e qualquer dúvida que vocês tiverem, conforme eu falei, vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo chat, podem mandar foto, né, para mostrar qual que é a questão, a dúvida, para a gente poder seguir aqui mais juntos. Beleza? Então, na semana passada, a gente falou, né, falamos aqui, temos esse exercício, né, a gente falou dos isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Então, a gente deu essa parte teórica e fizemos alguns exercícios. Hoje a gente inicia, até dei uma pincelada aqui no final da última aula, a gente inicia falando, então, de distribuição eletrônica. A gente já mostrou na aula passada, né, a estrutura do átomo, já mostrou o que é um próton, o que é um elétron, né, o que são os íons aí de forma geral. E hoje, continuando a disciplina, a gente vai falar um pouquinho dessa distribuição eletrônica aí para os diferentes elementos. Tá? Então, a distribuição eletrônica, como o nome sugere, ela se refere ao modo como os elétrons estão distribuídos nas camadas, ou seja, os níveis energéticos ao redor do núcleo desse átomo. E aí, vocês lembrem que na estrutura aqui, ó, conforme vocês podem ver, as estruturas dos elementos aqui, a gente tem sempre o núcleo, né, onde a gente tem os nêutrons e os prótons, e a gente tem os elétrons, que são o que vão formar, o que vão estar localizados nos níveis energéticos aqui desse elemento. Então, isso vai variar, claro, né, para cada elemento. A gente, por exemplo, aqui tem o hidrogênio com 1 elétron, o hélio com 2, o oxigênio, o berílio com 4, o oxigênio com 8, e aí justamente são essas bolinhas azuis demonstradas aqui, que estão ao redor aqui do núcleo do seu átomo, né, do seu elemento. E aí, didaticamente, né, a gente vai ver que eles se dividem, esses elétrons eles podem estar em diferentes níveis energéticos, então, em diferentes camadas, e essas camadas são sete camadas eletrônicas que são dispostas como K, L, M, N, O, P, Q, seguindo aí, né, a ordem do alfabeto, sendo a camada K, né, essa daqui mais pertinho do núcleo, a mais próxima, então, a com o menor nível, né, a menor energia, e a camada Q, a que está mais distante, a mais afastada do núcleo. Tá? Então, isso vai acontecer para todos os elementos, né, mas a gente vai ver como fazer essa distribuição para os diferentes elementos. Lembrando que a gente viu também aqui, ó, e tem lá também na trilha de vocês, eu sugeri que vocês baixassem ou abram aí no Google a nossa tabela periódica, né? Que a gente tem bem. A gente tem nossa tabela periódica. E ela vai ser fundamental, né, para a gente observar,
para a gente localizar quem são esses elementos, né? Então, eles estão dispostos aí nessas corzinhas, nessa conformação por alguma razão, né? Essa disposição está de acordo com a classificação deles. E é importante também a gente olhar para alguns valores importantes, né? Algumas informações importantes que a tabela traz para a gente, como o número atômico, massa atômica, o símbolo desse elemento e o nome, né, que vai vir logo sempre abaixo. Lembrando que a massa, o número atômico podem variar de posição, mas sempre vai existir uma legenda aqui, como existe nessa tabela, falando para vocês, né, quem que é o número atômico, quem que é a massa atômica, tá? O eletronegatividade, que a gente não vai usar tanto aqui, mas principalmente o número atômico e a massa atômica, a gente vai usar bastante para fazer nossas inferências aqui. Então, só para poder mostrar, mas tem disponível na vocês e qualquer página do Google que vocês digitarem. Tabela periódica, vocês conseguem ter tabelas tanto interativas, né, que vocês clicam e aí ela mostra para vocês informações sobre os elementos, como a formato de imagem mesmo, né? Então, depende do que vocês preferem usar. E para fazer essa distribuição eletrônica, a gente vai utilizar do diagrama de Linus-Pauling. Vocês já ouviram falar em algum momento, né, da vida de vocês, vida escolar, como nivelamento de química. Então, como eu falei, as camadas. Estão me ouvindo? Voltou? Peraí. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Oi, prof. Deu uma travada, mas ela em seguida deve voltar. Oi, prof. A gente está te ouvindo bem pouquinho. Tá bom, a gente te aguarda então. Ela vai sair, vai voltar, então aguardamos. Sei. Estão me ouvindo agora? Oi, estamos te ouvindo e te vendo. Beleza. Gente, eu tinha que ver essas coisas. Eu vou fechar minha câmera para ver se vai parar de travar. Aí, Tá, se ficar tudo bem, eu já reabro. Porque às vezes ele pesa, né? E aí a câmera vai segurar. Tá dando para ver minha tela, Bom? sim, tudo certo. Uhum. Bom, pessoal, Só então. se tu, desculpa, se quiser deixar em modo apresentação, porque a Ah, gente está tá. vendo todas as suas janelas ali, tudo. Nossa, vamos usar essa ferramenta. Foi. Só para vocês. Pronto. Eu acho que coloca ali no present. Bem aqui na direita, no botão do... Isso. Ah, beleza. Foi. Agora sim. Uhum. Tá ótimo. Bom, então, peraí que eu estava. Então, a gente estava aqui
falando da distribuição eletrônica, né? E aí eu tinha voltado só ali na tabela periódica para falar para vocês da importância, né, de vocês terem uma tabela periódica sempre em mão, pode ser virtual ou pode ser baixada mesmo, né? Tem lá na pilha de vocês. E eu comecei a falar aqui do diagrama do Linus Pauling, tá? Que é o que nós vimos, né? Todos nós vimos em algum momento na escola, que é utilizado aí para a gente fazer essa distribuição eletrônica. E conforme também havia falado anteriormente, as camadas eletrônicas, né, ou os níveis de energia que a gente vai utilizar aqui, que Linus Pauling utilizou, que a gente vai utilizar aqui para fazer os nossos exercícios, para fazer a distribuição eletrônica, são divididas do K até o P, conforme vocês podem ver aqui na imagem, onde eu estou passando a setinha do mouse. E aí, além das camadas, né, ou níveis de energia, ainda temos a subdivisão em 4 subníveis de energia. Então, eu tenho camadas do K ao Q e subníveis de energia usando o S, P, D e F. Que são justamente essas letrinhas menorzinhas que vem aqui, ó, S2, P6, D10 e F, né, 14, conforme está aparecendo aqui para a gente. E cada subnível de energia, ele é capaz de comportar um número máximo de elétrons. Por isso que a gente consegue ver os valores, né, diferenciados aqui para essa conformidade. Então, aqui nessa tabela, nós temos os números máximos que cada subnível, cada nível e cada subnível pode comportar. Então, a gente tem um número quântico, que vai do número 1 até o número 7. As representações, né, por camadas ou níveis de energia, que é do K até o Q. A quantidade máxima que cada um desses níveis ou camadas pode ter. Então, a gente tem aqui, ó, para o K, o 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, repete 32, P, volta 18, Q, 8. E aí, cada subnível que esses níveis possuem. Então, a gente vai ter S, SP para 8, SPD, SPDF, a mesma coisa aqui, né? 32, 32, SPD para 18, SP para 8. Beleza? Ah, preciso decorar isso, professora. Decorar, não digo, né? Não gosto da teoria do decoreba, mas sempre desenhar o diagrama de Linus Pauling eu sugiro fortemente, tá? Para a gente fazer a distribuição. Depois que vocês tiverem, talvez, uma segurança maior para poder fazer sem desenhar, talvez seja uma ideia, mas eu sempre sugiro que vocês desenhem o diagrama de Linus Pauling, tá? Então, escrevam sempre, para que a distribuição eletrônica fique mais visível e mais fácil de vocês entenderem. E a gente tem, além dos níveis, né, além da quantidade máxima de elétrons que pode ser atribuída a cada nível, a gente também tem a quantidade máxima que pode ser atribuída a cada subnível. Tá? Então, a gente lembra que a gente tem 4 subníveis, S, P, D e F. E aí, por isso que esses numerozinhos, ó, eles vêm acima dos nossos subníveis. 2 é o S2, o P sempre com 6, o D com 10 e o F com 14. Justamente porque são o número de elétrons máximo que cada um desses subníveis pode receber. Então, no F eu só vou ter no máximo 2, no P 6, no D 10 e no F 14. E aí, como que eu utilizo isso, prof? Como é que eu vou fazer isso, né, propriamente falando? Então, como eu falei, sempre oriento que vocês desenhem os subníveis, os níveis e os subníveis, né? Lembrando que a energia aumenta a cada vez que eu vou me distanciando do núcleo. Né? Então, lembra que o K, né, é a primeira camada, então ele está mais próximo ali do núcleo. Então, cada vez que eu vou me distanciando, o aumento da energia vai ocorrendo. Aí eu vou ter os meus níveis e os meus subníveis. Tá? Isso daí vai ser sempre, vocês podem desenhar de forma crua, né, de forma genérica, igual, para daí depois vocês começarem a fazer distribuição eletrônica. Para fazer essa distribuição eletrônica, lembra que cada elemento lá na minha tabela, a gente tem um número atômico, né, atrelado a ele. Então, cada átomo vai ter um número atômico e a gente vai respeitar a ordem do diagrama do Linus Pauling.
Então, eu não faço a distribuição, né? Primeiro eu encho todo o S, depois eu encho todo o P, e assim sucessivamente. Não. Tá vendo que aqui eu sigo uma ordem, como se fosse uma linha pontilhada, ó. Estou sempre com as setinhas para baixo, e aí eu vou seguindo essa ordem pontilhada aqui. Então, eu começo no nível K, no subnível S, e vou passando para os demais. Ó, começo no S2, vou para o 2S2, que é o próximo nível. Depois, eu venho para o subnível P, volto para o nível, né? Para o subnível S, porque ambos aqui, ó, eu tenho na camada ou no nível L, eu tenho S2, P6. Então, eu não posso pular, né? Por exemplo, do S2 para o 3S2, S2 para o 3S2, sem passar pelo subnível P6 que existe aqui dentro. Então, por isso que eu caminho no diagrama de Linus Pauling sempre assim, né? Fazendo esse caminhozinho pontilhado, porque quando eu passo por um nível, eu preciso, ó, passar 3S2, 3P6, 3D10, então eu não ando, né, na vertical, encho tudo isso primeiro para depois descer aqui e aqui. Tá? Por isso que eu faço esse caminho, porque eu preciso, ó, sair do 3S2, eu vou passar para o 3P6, depois eu vou no 4S2, passar pelo 3D10 e assim sucessivamente. Tá? Então, sempre seguir a ordem, porque se a gente fizer a distribuição sem seguir a ordem, né, do diagrama, nosso resultado vai ficar incorreto. Então, a soma dos elétrons dos subníveis deve ser igual ao valor do número atômico do átomo. Então, para eu chegar, por exemplo, eu tenho aqui o bário, né, com o número atômico aí 56, e aí para eu fazer essa distribuição eletrônica, eu vou precisar preencher 56 elétrons, tá? Então, eu vou precisar utilizar a soma, né, dos subníveis, vai ser igual ao número atômico desse elemento. E aí, no final, né, quando a gente atinge o último aqui, que é o último subnível que a gente utilizou, esse vai ser a camada de valência. Lembra que a gente falou também da camada de valência aqui, ó, no encontro passado. A gente falou antes, quando a gente falou do isóbaros, isótopos, isótonos. Antes, quando a gente falou da estrutura do átomo, a gente falou que para um átomo estar estável, ele precisa possuir 8 elétrons na camada mais externa, né, que é a última camada, conforme a gente está preenchendo, que é a denominada camada de valência. Eu até brinquei, é o sonho do átomo, ele quer ficar estável, né, como a gente na vida, ele quer ser estável. Então, essa camada de valência é a última camada. Então, aqui, para esse elemento que a gente vai dar o exemplo, a gente tem que, ou aqui, a última camada, né, foi o 6S, o último subnível usado foi 6S2, e como que a gente chegou nesse resultado? Eu tenho 56, né, de número atômico, eu preciso caminhar aqui entre os subníveis até eu atingir os 56. Então, eu comecei pelo 1S2, passei 2S2, seguindo aqui o pontilhado 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3C10, né? Ó, tá vendo que eu tô seguindo a linha. 4P6, 5S2, volto, 4D10, 5P6, 6S2. Ah, como que eu sei que eu parei aqui? Se eu somar esses valores aqui, os meus subníveis, eu tenho 56. Tá? Então, eu paro na hora que eu atinjo, né, o preenchimento completo desses elétrons. Tá? Então, 56, eu parei no 6S2, tá? Porque eu não preciso utilizar mais nenhum outro subnível aqui para fazer o meu preenchimento. E aí, como que se dá, né? Por exemplo, quando eu passo para outro elemento. Vai ser sempre da mesma forma. Né? Aqui o sódio que tem um número atômico menor, né? 11, a gente vai preencher, ó, primeiras camadas que ele utilizou, K, L, M, né? Porque eu não precisei usar mais que isso. E os subníveis foram S e P, né? Eu não precisei passar adiante. O subnível pode ser preenchido com uma quantidade inferior ao limite. Então, eu posso não utilizar tudo que aquele subnível tudo que existe naquele subnível, né, que ele permite. O que eu não posso nunca é uma quantidade superior, porque se ele comporta no máximo
8, se ele comporta no máximo 2, não tem como eu colocar 20, né? Não tem como eu ultrapassar essa quantidade. Então, aqui, por exemplo, para o sódio, eu tenho um S2, né, o primeiro, 2 S2, 2 P6, e aí eu tenho 8, né, já aqui no segundo, e lá no último, no M, eu usei só S1, né, porque eu não preciso utilizar nada além, porque eu parei no 11. Então, se eu utilizasse S2, eu teria 12, né, e aqui não é necessário. Eles têm o número atômico de 11, então eu não preciso fazer essa distribuição para além. Então, sobrar sempre pode, tá? O subnível sempre pode ser preenchido com quantidade inferior, mas eu não posso ultrapassar. Vamos supor que fosse 13, né? Aí eu não poderia parar ali no 3S2, né? Eu teria que utilizar mais um subnível para que eu conseguisse fazer o preenchimento correto, tá? Então, sobrar pode, não pode nunca ultrapassar o valor permitido. E como que eu descubro, né, além disso, os números quânticos me permitem é, descobrir a posição provável de um elétron do átomo. Conforme vocês vão fazendo, conforme a gente vai se aprofundando nessa distribuição eletrônica, a gente vê que alguns átomos a gente nem precisa mais fazer, algumas distribuições a gente nem precisa mais fazer, porque acaba que a gente já tem em mente, né, o quanto que eu vou utilizar nos níveis e nos subníveis. Então, falando dos números quânticos, eles podem ser divididos de acordo com o que eles indicam. Tá? Então, eu tenho principal, secundário, magnético e spin. O principal, conforme o nome diz, né, aí está com N, está disposto referente aos níveis. Os secundários são subníveis, né, então, que a gente falou até agora, os níveis e os subníveis. O que a gente vai entrar de novo agora são nos magnéticos, que são os orbitais, e o movimento de spin, que é o movimento dos orbitais. Então, falando dos orbitais, do movimento dos orbitais desses elétrons pertencentes a esses átomos. Então, o número quântico principal, né, os números quânticos N e L, que são níveis e subníveis, conforme a gente já falou, é o número da camada, são 7 níveis no máximo que eu tenho, distribuídos entre K e Q, essa aqui da ordem alfabética. E o número quântico secundário, definido por L maiúsculo, é o subnível ou a subcamada, né? Assim como o número quântico principal é a camada ou o nível, o secundário é o subnível ou a subcamada, que é onde eu tenho o S, o P, o D e o F, e vai utilizar 4, né? 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, esses são mais fáceis da gente relembrar, até porque a gente olha para o diagrama, né, e já lembra dele. Já os números quânticos magnéticos e o spin, a gente vai falar sobre o primeiro magnético orbital, no qual o elétron se encontra. E o número de orbitais, ele está diretamente proporcional, diretamente relacionado ao subnível, que é o que a gente acabou de falar no número quântico secundário, que é o L. Tá? Então, ele pode ser de menos L até mais L. Tá? Então, como assim? Eu tenho aqui, ó, desenhado para gente uns quadradinhos verde, azul, vermelho e preto. E aí, aqui numa legendinha, eu tenho subníveis S, D, P e F, né? Que são subníveis possíveis que a gente tem. Daí, eu tenho aqui, ó, considerando S, eu tenho 0, né? Eu só tenho uma possibilidade. P, eu tenho 3 possibilidades, então eu tenho menos 1, 0 e mais 1. C, eu tenho 5 possibilidades, então eu tenho menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. E o F, eu tenho do menos 3 ao mais 3. Então eu tenho negativos, positivos e o zero no neutro, né, 7. Então, o número quântico magnético vai de acordo com o valor do orbital. Como que eu faço essa... Ah, isso eu tenho aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa inferência de onde está localizado o elétron. Tá falando aí do número quântico magnético, porque ele vai estar relacionado diretamente ao que a gente aprendeu ali fazendo no diagrama de Linus Pauling. E, além disso,
eu tenho o número quântico spin. Né? O número quântico de spin vai se referir ao sentido de rotação do elétron. Lembra que os elétrons, eles formam a nuvem eletrônica, eles ficam girando, né? Eles não estão paradinhos ali em torno do meu núcleo, né? Do meu átomo. Então, eles vão ter um sentido de rotação. E aí, eu também consigo verificar, consigo, claro, né? Inferir, verificar, provar, eu só conseguiria experimentalmente. Mas alguém já fez isso, então a gente consegue utilizar dessas inferências para poder falar do nosso sentido de rotação do elétron. Isso também acontece dentro do orbital, sendo que cada orbital comporta, no máximo, 2 elétrons. Então, o número quântico de spin se refere ao movimento de rotação do elétron, e, por convenção, a gente tem isso no sentido horário e no sentido anti-horário. Tá? E aí eu tenho menos meio, né? Aí setinha para cima, setinha para baixo, anti-horário, mais meio. Aqui só demonstrando como se dá esse sentido de rotação, tá? Então, no sentido anti-horário e no sentido horário, aqui no mais meio, menos meio. É no sentido relógio, né? Horário, anti-horário, para a gente delimitar essa rotatividade. Então, aqui, vamos voltar para o nosso sódio, que é onde a gente fez primeiro a distribuição eletrônica. Né? A gente lembra que o sódio tem um número atômico de 11, então eu vou fazer essa distribuição aí primeiro a nível de camada e depois a nível de subcamada. E aí eu também consigo verificar, mostrar para vocês o número quântico de spin e o número quântico magnético. Então, vai de 1 a 7 o número de camadas, conforme a gente já viu, e diz qual o nível de localização do elétron. Se o número atômico é 11, né, o nosso Z, aqui ficou minúsculo, mas é maiúsculo, tá? A definição do nosso número atômico. A distribuição eletrônica, conforme a gente viu, vai ser até a gente chegar no 11. Né? Então, eu tenho 2, 4, 4 mais 6, 10, mais 1, 11. Né? Por isso que eu parei ali no 3S1. Né? Então, eu parei no subnível S1 e parei na terceira camada. Qual o número quântico do último elétron do átomo de sódio? 3. E qual? Porque no último elétron do sódio encontra-se no nível 3. Né? Se a gente for voltar aqui, ó, último elétron do sódio, vou voltar nessa distribuição, ele se encontra no nível 3, né? Aqui são meus níveis, então eu utilizei um S2, 2S2, 2P6, e aqui eu não precisei usar 2, eu usei só 1, então eu usei 3S1. Parei no nível ou na camada 3, certo? Por isso que aqui, quando ele colocou para mim, qual o número quântico do último elétron do átomo de sódio, o número 3. Por quê? No último elétron do sódio encontra-se no nível 3. Beleza? Tudo certo até aqui? Posso usar o diagrama na prova? Você pode desenhar o seu diagrama sem nenhum problema, né? Provavelmente não virá o diagrama para vocês, mas eu sempre oriento que vocês desenhem, tá? Eu desenho até hoje, eu gosto de visualizar as coisas, então eu sempre desenho, sempre que eu vou fazer uma distribuição eu desenho, porque sem visualizar eu acho bem, bem difícil, assim, às vezes a gente se perde numa coisinha, tá? Então é bem difícil. O áudio está chegando normal aí, gente? Talvez seja quem está com dificuldade no áudio, talvez seja entrar e sair do Teams, que ele está com dar essas travadas, essas maluquices dele às vezes. Beleza? Tudo bem até aqui? Por aqui tudo bem. O pessoal reclama um pouco, ou o som está um pouco baixo, ou está abafado, ou falhando, mas é aquilo que tu falou, né? De Eu acho repente que tá sair do tudo bem. Teams e entrar de novo, né? Sim, Anne, a aula está sendo gravada. Tá? Beleza. Bom, então, seguindo, a gente viu, então, aqui para o sódio. Continuando, a gente viu número quântico secundário, né, que é o nosso L aí, que vai de 0 a 3, né, de acordo com os números de subníveis.
Professora, mas são 4 subníveis, S, P, D e F? Sim, e por que vai de 0 a 3? Porque eu conto 0, tá? Então, 0, 1, 2, 3, são 4, beleza? A gente considera o 0. Então, a gente vai utilizar para fazer a representação do subnível em que o elétron se encontra. Então, a gente viu ali a distribuição para o sódio, a gente viu que em cada subnível a gente pode ter um número máximo de elétrons. Lembra? No F eu posso ter 2, no P 6, no D 10 e no F 14. E aí, baseado nisso, eu vou ter o número quântico secundário. Então, exemplo, se no sódio o número atômico é 11 e na distribuição eletrônica, né, eu paro no 3s1, a gente viu que o número quântico principal do último elétron do átomo de sódio é 3, né, porque a gente parou na camada 3, porque o último elétron do sódio encontra-se no nível ou na camada 3. Já o número quântico secundário do sódio é 0, porque ele se encontra no subnível S. Voltando aqui de novo no diagrama, ó, a gente parou na camada ou no nível 3, e o subnível que ele se encontra é S, né? E o S é igual a 0. Lembra que a gente usou 3S1, né? Então, o subnível que ele se encontra é no S, portanto, 0. Lembra que ele vai de 0 a 4, né? De S, P, D, F. Então, a gente tem 4 subníveis, 0, 1, 2, 3. Né? Ele vai de 0 a 3, considerando o 0. Então, observando aqui, ó, isso que a gente viu, né? A gente viu que o S, 0, D, P e F. Tá? Então, como a gente utilizou o subnível S, a gente tem que é igual a 0. Certo? Então, o número quântico secundário é igual a 0 porque ele está dentro do subnível S. E o número quântico magnético, né? Agora a gente trocou aqui o elemento, ó, a gente fez agora até aqui para o sódio, certo? Agora a gente trocou o elemento para o cloro. Tá? Então, a gente volta para o início, né? Para poder fazer tudo para o cloro. Então, o cloro tem um número atômico de 17, C igual a 17. Portanto, a sua distribuição eletrônica tem que completar, né, até dar o número 17. Então, aqui, ó, 2, 4, mais 6, 10, 12, mais 5, 17. Então, observem que para o cloro, eu também não precisei utilizar até o 3P6. Eu parei no 3P5, certo? Porque era um número ímpar, né? Então, eu não preciso utilizar todo o subnível, né? Eu consigo utilizar até onde eu preciso. Lembra que não tem problema sobrar, eu não posso extrapolar, beleza? Então, para o cloro, eu tenho 3P5. Então, o número quântico magnético agora do último elétron representa os elétrons do 3P5 em cada orbital dentro do subnível dele. Tá? Então, o número quântico magnético do último elétron do cloro é 0, porque o último elétron está no orbital que vale 0. Então, vamos voltar aqui para a gente fazer tudo que a gente fez para o sódio, para o cloro. Beleza? Então, ó, primeira coisa que foi, né, a gente fez, ó, aqui a gente mostrou qual o nível de localização. Então, o nível de localização aqui do cloro, a gente parou 3P5. Então, o nível também a gente está no M, certo? O nível, a camada, a gente está no M. Depois que a gente tinha feito para o sódio, a gente viu que o número quântico secundário, né? Então, ele vai de 0 a 3, S, P, D e F, e aí ele vai de acordo lá com a distribuição eletrônica. Para o sódio, a gente parou no S1, para o cloro, a gente parou no 3P5. Né? Então, a gente vai considerar Então, a gente vai considerar que o número quântico principal do último elétron aqui do sódio era 3. No cloro também a gente utilizou 3, né? Só que foi 3P5, mas a gente usou 3. Por sua vez, o número quântico secundário do sódio era igual a 0, né? Porque ele parou no subnível S.
Já o cloro, a gente parou no subnível P. Todo mundo concorda? Até aqui? E aí, lembrem, lembrem que eu tenho essas caixinhas para poder preencher, né, para poder mostrar o meu número quântico magnético e o meu número de spin, né, que foi o que a gente viu aqui atrás. Ó. A gente viu o número quântico magnético, que vai de menos L até L, tá? E aí eu tenho valores por orbitais, que vão do -3 até o +3, que é o máximo. E aí eu uso as setinhas, né, como convenção, para poder fazer essa distribuição. Então, aqui o número quântico magnético do último elétron, ele quer representar os elétrons do 3p5 em cada orbital, certo? Quando eu cliquei aqui, ó, entrou outra setinha. Então, eu vou ter aqui o número quântico magnético do último elétron do cloro vai ser 0, porque primeiro eu vou preencher com as setinhas para cima e depois eu volto com as setinhas para baixo. Então, o último elétron, ele está no orbital que vale 0. Por isso, o número quântico magnético dele, voltando aqui, ó, é 0, porque o último elétron que eu poderia distribuir camada de valência, né, está no 0. Tá? Então, por isso que eu tenho valor igual a 0 aqui. Então, eu preenchi 3, 4, 5, eu paro no 0. Então, eu tenho o número quântico 0. Quântico magnético 0. Já aqui, o número quântico de spin diz respeito ao movimento da rotação dos elétrons. Então, o valor de rotação pode ser sentido horário ou sentido anti-horário, né, que é mais meio ou menos meio. O número quântico de spin para cima, né, a setinha para cima, vai ser mais, né, no sentido de rotação positivo, e o número quântico de spin para baixo vai ser no sentido negativo. E aí a gente tem essa regrinha, não sei se vocês lembram, de preenchimento de Hunt, né, que os orbitais sempre devem ser preenchidos com todos os spins para cima e depois, se necessário, para baixo, né, que foi o que, não sei se vocês observaram aqui, ó, quando eu ponho o mouse, né, primeiro, ó, todos os orbitais foram preenchidos para cima, tá? 3. Só que eu tenho 5, né, para o cloro. Então, eu coloco uma setinha a mais, outra setinha a mais para baixo. Então, eu parei no 0, certo? Por isso que aqui o número quântico magnético do último elétron é igual a 0. Aqui também eu vou fazer isso, né, para poder verificar qual que é o movimento de rotação dos elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, o subnível novamente, os orbitais, e vou fazer o preenchimento das minhas setinhas, tá? E aí eu vou verificar, a partir desse preenchimento, como que se dá o número de spin, né? Se ele está no sentido horário ou anti-horário, conforme o movimento de rotação desses elétrons. Então, ele pode estar no sentido horário, se a setinha estiver para cima, no sentido anti-horário, se a setinha estiver para baixo. Cuidado só para não confundir o menos com mais, né? Porque a gente é induzido a pensar na mesma proporção que a gente pensa no ganho de elétron como positivo, a gente é induzido a pensar que o mais é horário, né? Não sei, algumas vezes, talvez seja só eu, né? Mas a gente tem a impressão de que o positivo é horário e o negativo é anti-horário. E, na verdade, é ao contrário, por conta do preenchimento das setinhas aí com os orbitais. Tá? Então, é a mesma ideia que eu utilizei aqui. Primeiro, eu coloco todas as setinhas para cima, e aí, se ainda assim eu não cheguei no meu número de elétrons, eu continuo até eu preencher, conforme eu fiz aqui. Né? Então, meio, no caso aqui, é uma setinha para baixo, né, que parou no 0. Então, dessa forma, a gente tem setinha para baixo, que é no sentido anti-horário. Beleza? Vamos fazer um exercício para a gente abrir o quadro aqui, fazer com vocês. Tá, calma que o pessoal tá falando que tá no filme. Peraí. Tá, vamos voltar então.
que vocês não entenderam no que a gente fez até aqui, para o cloro e para o sódio? Nas caixinhas, nos orbitais, conseguiram pegar até aqui, ó, quando a gente falou dos números quânticos N e L, por camada e subcamada, que são as camadas ou os níveis e os subníveis ou as subcamadas. Isso ficou tranquilo? As caixinhas, tá, beleza. A distribuição nas camadas, beleza. Tá, então vamos voltar aqui. Então, a distribuição nas camadas é... A distribuição nas camadas, então, ficou tranquilo que eu vou desenhar o diagrama e vou fazer, né, vou caminhar aí conforme o número atômico do elemento, tá? Então, do K até o Q e do S até o F. Agora, nas caixinhas, quando eu entro nos números quânticos, né, que é o número magnético e o número de spin. No número magnético, a primeira coisa que eu vejo é o orbital no qual esse elétron se encontra. E o número de orbitais, ele está diretamente relacionado aqui a subcamadas ou aos subníveis. Então, ele está diretamente relacionado ao S, o P, o D e o F. Tá? E aí, cada um desses subníveis, ele tem um valor, né, de 0, 1, 2 e 3. Tá? E aí, isso relaciona com as subcamadas que cada elétron vai ser colocada dentro dessa distribuição. Para eu fazer isso na prática, né, que eu faço aí com setinha, ele vai variar de menos até mais, tá? E aí, por convenção, é utilizado o número quântico magnético como L. Eu tenho valores diferentes para cada um dos orbitais, tá? Então, o máximo que ele pode variar é de menos 3 até mais 3, porque o máximo que eu tenho é 3. Tá? Então, considerando o máximo que eu consigo distribuir aqui, é 3, então eu só posso variar de menos 3 até mais 3, tá? Negativo, positivo. Eu não posso variar, por exemplo, de menos 4 até 4, porque eu não tenho 4, né? Eu só tenho 3. O máximo que eu posso colocar são 3, porque eu tenho 4 subníveis, tá? Sendo que o primeiro é 0, né? 0 é um valor também que a distribuição eletrônica, o elétron, pode estar. Então, por isso que, primeiramente, ele varia de menos 3 até mais 3, que é o último possível, que no caso é o S. Tá? Então, o S é 0. Se a gente volta aqui, o subnível do S é 0. Tá vendo? Por isso que o S é 0. O P é 3, porque... Melhor, o P é 1, desculpa, porque eu consigo variar só de menos 1 até mais 1. Né? Então, 0 é o meu neutro aqui no meio. Eu só tenho, no máximo, 1 para poder variar. Lembrando que eu vario tanto negativo para positivo. O D é 5, porque eu tenho 2. E aí, considerando 0, eu tenho menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Tá? Porque eu tenho somente 2 possíveis para preencher. E o F, que é o maior, é o máximo que varia, né? Por isso que a variação aqui vem de menos 3 a mais 3. Tá? Então, eu tenho de menos 3 a menos 1, 0, mais 1 a mais 3. E aí é isso que vai dizer, quando eu vou fazer o preenchimento dos meus elétrons aqui, eu vou ter tanto a localização, qual orbital que ele se encontra, e se ele está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Por isso que aqui eu tenho o número quântico agora de spin, que é de rotação, vai se referir ao sentido de rotação do elétron dentro daquele orbital que eu acabei de colocar. E aí, cada orbital vai comportar no máximo 2 elétrons, porque cada um desses aqui, desses quadradinhos, eu consigo no máximo colocar uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Então, cada orbital eu não posso ter 3 setas, 4 setas, 5 setas. Cada um só vai comportar no máximo 2 elétrons. Tá? Então, para isso, eu vou conseguir, se a setinha estiver para cima, vai me demonstrar que ele está no sentido anti-horário. Então, ele tem horário, né? Desculpa, no sentido negativo. Ele tem a rotatividade nesse sentido. E se ele tiver no sentido anti-horário, eu vou ter a setinha
para baixo, girando nesse sentido. Isso daqui me diz respeito a o cloro, né, que a gente viu que o número atômico é 17. Daí eu fiz a distribuição nas camadas e nas subcamadas, né? Então eu fiz a distribuição a 3 e até o P, né? Então eu fiz número de camada 3, número de subcamada, subnível P, tá? Que é o que a gente tem aqui no Linus Pauling. Aí eu parei aqui, ó, 3P5, então eu utilizei o nível ou a camada 3 e utilizei o subnível P, né? Utilizei o subnível referente a que comporta no máximo 1. E aí, para eu fazer a distribuição mostrando em setinhas, eu nem, ó, tá vendo que eu já comecei pelo P, porque eu parei no P. Então, né, eu não utilizei o S aqui. Então, o número quântico magnético do último elétron vai representar os elétrons do 3p5 em cada orbital dentro do subnível dele. Se o subnível dele é P, eu vou ter que colocar esses 5 elétrons distribuídos dentro desse subnível. Tá? E aí também é uma forma de eu checar se eu fiz a distribuição eletrônica certa. Vamos supor que eu tenha feito errado e aqui eu tenho 3p6, né? Uma coisa a mais aqui. Aí eu não poderia, 3p7, né? Vamos inventar. Não caberia aqui, né? Porque eu teria que colocar. Lembra que no máximo cada quadradinho, cada um deles comporta só 2, né? Positivo e negativo. Então eu faço a distribuição primeiro para cima, utilizando as setinhas para cima. Eu tenho 5 elétrons, então eu tenho que preencher com 5 aqui. Eu fiz primeira distribuição, 1, 2, 3, ainda falta 2. Daí eu volto, coloco mais uma setinha, 4, mais uma setinha, 5. Beleza. Agora sim eu completei o valor eletrônico, o valor da distribuição dos elétrons de 5. E aí eu parei onde? Né? No zero. Por isso que o número quântico magnético do último elétron do cloro é igual a zero. Porque o último elétron está dentro do orbital que vale zero. E ele está dentro do orbital que vale zero no sentido setinha para baixo. Então, falando do número de spin, né, o número quântico que diz respeito ao movimento de rotação do elétron, lembra que ele pode ser mais ou menos se eu tenho número quântico de spin para cima ou se eu tenho número quântico de spin para baixo. Nesse caso, eu tenho número quântico de spin para baixo, né, que foi o último que eu preenchi. Então, eu tenho menos meio, porque, segundo a regra, eu vou sempre preencher com todas as setinhas para cima, sim. Depois, se necessário, eu preencho para baixo. Beleza? Ficou mais claro? Pamela que falou das caixinhas. As meninas também. Pode abrir, Pamela, seu microfone. Oi, bom dia. Então, referente ali no slide, eu acho que é 29 ali, ou 30, quando a gente faz a divisão deles mais um, mais volta mais um. Então antes, lá na divisão, lá onde a gente coloca nas camadas ali, né, no S, P, D e F. Então, isso, se ele parar, digamos, ali no M3, ali no 3S1, o número que ele tiver ali é naquelas caixinhas é onde eu vou preencher. Se ele parar no S, eu vou preencher no S. Se ele parar no P, eu vou preencher no P. E assim por diante? E assim por diante, isso mesmo. Porque você vai usar o subnível, né? Então, vamos supor que você parou no 3S1, igual foi o sódio. Então, o seu nível foi 3, o subnível é S. Então, aí você só tem esse subnível aqui para usar. Tá? Então, aí eu vou ter que colocar sempre, tipo, lá o número final é 2, vamos supor. Então, eu vou colocar uma flechinha, que automaticamente vai ser para cima, e aí mais uma flechinha que vai ser para baixo. Exatamente. Ah, tá.
Entendi. Beleza? Beleza. Mais alguém? Vou desenterrar uma tabela periódica. A gente tem que desenterrar uma tabela periódica. Mas Ah, hoje não precisa. eu não sei como abaixar a mão, tá? Não, já baixou. Ah, então tá bom. Já baixei, Obrigada. tá tudo certo. Obrigada. As tabelas periódicas, gente, peguem online, né? É mais fácil, não precisa, assim, quem gosta de ter física pode imprimir, né? Eu nem sei se vende mais tabela periódica, porque na minha época vendia, mas agora eu acho que não deve nem vender Vende. mais, né? Não, eu não sei. Não sei, mas aqui em Porto Alegre tem pelaria que vende ainda. Então deve ter aí. Acho que é uma só. Uma rede, né? São várias, mas é Que uma deve rede fazer só. para. É, Não, mas deve compra ter sim, porque várias. os meninos do ensino médio não podem usar celular. Então deve ter. Não, não pode, tem que ser. Ou o professor dá, né, a tabela, Ou ele ou eles deve, levam uma deve bem vender. simples. Tem umas simplesinhas assim, né, com pouca informação, Por formação, isso. para eles poderem usar. Bom, então, gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um quadrinho do seu lado. Deixa eu ver. Para poder fazer, porque eu acho que. Peraí, que eu vou compartilhar uma tela branca. Abrir o print. Daí, abram fazendo favor uma tabela periódica, né, aí para acompanharem. Eu não consigo compartilhar duas. Para abrir o meu quadro. Tá aparecendo o próximo quadro aí? Está pensando, está se preparando para compartilhar o quadro de informação, de comunicações. O whiteboard demora um pouco às vezes. É, eu vou compartilhar no Paint. A letra da professora é feia, mas vai dar. Tá aparecendo? Sim. Uhum. Bom, pessoal, então, abram aí a tabelinha de vocês, quem pode, fazendo favor, ou no Google mesmo, né? A gente tem alguns exercícios para fazer, que eu vou enviar para vocês depois na listinha. Mas a gente vai pegar alguns elementos para poder fazer tudo isso que a gente aprendeu até agora. Então, vou começar com o oxigênio, tá? Então, o oxigênio, se vocês voltarem, abrirem aí a tabela periódica, vocês vão ver que ele tem um número atômico de 8. Isso. Ele tem um número atômico de 8. Né? Então, vamos pegar ele, que ele é curtinho aí, para a gente poder fazer rapidinho o exercício. Deixa eu aparecendo aqui. Compartilhei aqui, botei no chat, prof, aqui uma tabela periódica, Ótimo. para eles olharem. A letra da professora é feia, vocês vão ter que acreditar que isso aqui é um O. Isso aqui é um 8. Confiem, é um oxigênio 8, e aí a gente vai fazer, primeira coisa, a distribuição, né, desses elétrons utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Pedir para a professora desenhar o diagrama de Linus-Pauling aqui vai ser demais, porque eu não vou conseguir. Então, rapidinho, só para mostrar para vocês, só compartilhar o diagrama, para fazer, como é pouquinho,
caderno eu desenho bonitinho, mas eu não tenho essas habilidades aqui. Pente, não. Ó, então aqui, lembrem que ali eu tenho 8, né, número atômico, então eu vou precisar fazer essa distribuição até chegar no 8. Então, eu vou precisar utilizar níveis e subníveis para isso. Então, eu vou sempre começar pelo 1s2. Então, 1s2 já foram 2. 2s2 foram 4. Aí, o meu próximo seria 2p6. Se eu utilizar o 2p6 completo, eu vou ter 10. Né? Então, eu vou passar, vou ir além do que eu preciso. Na verdade, só preciso de 8. Então, eu vou parar no 2p4. Beleza? Todo mundo consegue entender até aqui? Eu utilizei 2, 4, aí eu só preciso de mais 4 para poder preencher tudo que eu preciso dos meus elétrons. Beleza? Então, eu vou parar aqui, não vou precisar utilizar o 6, eu vou utilizar 4. Tá? Então, aí dessa forma, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p4. Certo? Tinha para mim. Fazer. Tá ótima letra, prof. Nossa, tá muito ruim. Tá dando para ler? Mouse é muito... Eu não tenho nem mouse, eu só tenho mouse e pen. Ah, não, mas tá ótimo. Fizesse 2. E aí, vocês viram que ali eu tinha P6, né? Mas que eu não preciso utilizar o P6, eu vou utilizar P4. Todo mundo acompanhou até aí? Esse fica maior. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz utilizando aí o diagrama de Linus-Pauling. Então, eu fiz a distribuição eletrônica, né, do oxigênio, beleza? As outras coisas que a gente fez, né, como exercício, então, agora, qual que é o número da camada desse meu elemento? Lembrando que eu tenho K, L, M, N, O, P, Q. Vou compartilhar aqui, né? Quem pode me falar qual é o número da camada, né? Qual é a camada que eu tô aí com o oxigênio e qual é a subcamada, o nível ou o subnível? Quem pode me responder aqui, ó? O número quântico principal e o número quântico secundário desse elemento. Subnível P1. Tá, mas antes dos subníveis, qual é o número quântico principal? É o N. Qual é o número da camada? Eu parei em L, certo? Eu parei na segunda, né, no nível 2. Então, eu tenho aqui L igual a 2, eu parei no 2P6, né, 2P4. Então, eu tenho nível ou a camada 2, o subnível P, né, que é 1. Todo mundo concorda? Foi até aqui, né, que eu fui com os meus elétrons. Então, eu tenho M, que é o número quântico principal, 2, né, e L, que é o número quântico secundário, 1, né, porque é o P aqui. Certo? Beleza. Aí, agora sim, eu vou falar dos números quânticos magnético e do spin. Beleza? Então, eu vi que ali eu tenho... Deixa eu voltar aqui no... eu vi que ali, então, eu parei
L, M igual 2 e P igual. Oi, prof, não te ouço. Aí, vocês estão me ouvindo? Muito pouco. Tá travando bastante. Voltou normal. Sim, mas daí tu tirou a tela, né? Tá, eu vou Descompartilhou. voltar aqui. Então, Voltou. voltou. Então, eu tenho agora meu nível, meu subnível. Qual desses orbitais que eu vou utilizar para poder fazer a distribuição? Porque agora eu preciso saber qual o número de orbitais está diretamente relacionado ao subnível. Qual desses aqui? Verdinho, que é o S, azul, que é o P, vermelho, que é o D, ou preto, que é o F? Quem pode colocar aí para mim? Azul. Muito bom, Pamela. Porque eu estou no P, né? Eu usei ali P4. E aí, agora, como que eu vou fazer a distribuição dos meus quadradinhos? Espera aí que eu vou. Então, eu tenho. Tá tudo bonitinho. Só para dar aqui. Tenho aqui menos 1, 0 e mais 1, porque eu estou no P, né? E o P é igual a 1. Daí eu tenho a possibilidade de menos 1 e 1 e o 0, que é o neutro aqui no meio. E aí eu parei em 2P4. Lembram? Eu não precisei utilizar até o 2P6. Aí, primeira coisa, para eu fazer essa distribuição aqui dos orbitais, eu preciso preencher todas as setinhas para cima. 2, 3. E aí, ainda não cheguei no meu número de elétrons, eu vou 4. Então, imagina. Então, eu tenho número quântico magnético igual a, observando essa obra de arte da professora, qual é o número quântico menos 1? Isso mesmo, Pamela. Porque, segundo ali a minha distribuição por orbitais, né, utilizando o meu subnível P, eu tenho menos 1. Então, meu número quântico magnético menos 1. E falando da última porção, que é falando da última porção que a gente falou. Então, definiu aqui número quântico magnético, número quântico de spin, né, que vai se referir ao sentido da rotação. Lembrando que, por convenção, eu tenho horário e anti-horário, considerando que eu parei ali dentro do subnível P, setinha para baixo, significa que o número quântico de spin desse elemento está no sentido anti-horário, certo? Concordam? Discordam? Dúvidas? Falem agora ou calem para sempre. Anti-horário, isso aí, Pamela. Pamela matou aí o X da questão. Ó. Estou voltando aqui. Muito bem, é assim mesmo. A gente precisa fazer, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera. Fazer, pôr a mão na massa, por isso que eu falei para vocês, que ciência exata a gente precisa fazer.
né? Então, precisa colocar a mão na massa para poder refazer. Eu era excelente em química, muito bom, muito bom. Geralmente a gente vai fazer farmácia porque a gente gosta de química e biologia, né? Eu sei como é que é. Aí a gente acha que a química é só contar carbono, mas aí a gente chega e fala, meu Deus. Parece. Mas é isso mesmo. Quando você tem o conhecimento lá, em algum local, né, que você guardou, a gente só recobrar que a gente lembra. E aí, gente, eu vou enviar para vocês, ó. Tá vendo que aqui eu tenho outros elementos para poder fazer, tá vendo? Essa prática. Tanto a distribuição eletrônica, o número quântico principal, o número quântico secundário e o número quântico magnético para tudo isso daqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem para todos esses aqui, ó, todos esses elementos aqui e para esses aqui. Nossa, professora, mas é muita coisa. Mas é para fixar mesmo, tá? O aprendizado. Então, eu vou terminar a aula, eu tenho outra aula em seguida, mas aí posteriormente eu envio. Na verdade, eu acho que eu consigo dar um print. Não é para entregar, né? Não é para avaliar, é só mesmo para vocês treinarem. Quem tiver dúvida, quiser me enviar, na hora que estiver fazendo, não conseguiu entender, pode me chamar no chat do Teams e assim que eu estiver disponível, eu respondo vocês, tá? Então, aqui, ó, essa é a primeira. Tem só uma captura, mas o que você precisa é só da captura mesmo. Não precisar de papel aí, ou dá para fazer olhando só o diagrama aí, mas eu aconselho a fazerem no papel para ficar mais palpável. Então, essas duas partes eu sugiro que vocês façam, tá? Para vocês solidificarem mais o conhecimento. Juliana, só preciso entender por que P4 se parou em P2. Tá, peraí. Isso. A prova colocou aí, ó, 1S2, 2S2, 2P4, né? É porque você vai tomar aqui, ó. Quando a gente fez a distribuição do oxigênio, a gente parou, ó. O oxigênio tem um número atômico de 8, né? Você pode verificar lá na tabela. Então, eu começo aqui no 1S2, vou para o seguinte, 2S2, e aí aqui eu já tenho 4, né? 2 mais 2, 4. O subsequente, 2P6. Se eu somar 6 mais os 4 daqui, eu vou ter 10. Só que aí ultrapassa, eu não tenho 10 elétrons, né? Eu tenho 8 elétrons para serem distribuídos. Então, dessa forma, eu vou utilizar somente 4 desses 6. Por isso que eu parei no 2P4. Aí a partir desses 4 que eu utilizei aqui, é que eu vou fazer o número quântico magnético e o número quântico de spin. Tá? E aí, por isso que aqui eu utilizei, ó, eu parei no subnível P, né, porque foi 2P4, então o subnível foi P. E aí, quando eu vou fazer a distribuição aqui das setinhas, eu vou colocar todas as setinhas primeiro para cima. Então, 1, 2, 3. Aí, como no nosso exemplo do oxigênio eram 4, eu parei aqui, 2P4. Então, o número quântico magnético é menos 1. E o número de spin, número quântico de spin, é no sentido anti-horário. Aí eu parei no 4 porque eu não precisei utilizar o 6. Por isso que é muito importante que vocês sigam o diagrama entendeu? Ótimo, Juliana. De Linus Pauling ali, para vocês irem visualizando, né? Eu conheço, tem colega que faz de cabeça direto, mas eu sempre gosto de desenhar para poder visualizar ali o caminho que a gente está fazendo. Certo? Mais perguntas? Não consegui. A Nelly não tem problema, tá? Se não ter conseguido lançar a presença. A gente tem essa presença mais para controle mesmo, então se não conseguiu, não tem problema, não. Beleza? E aí, então, na próxima aula, eu não, né, eu deixei esse exercício aí para vocês fazerem. Infelizmente, a gente não tem tempo hábil, né? Gostaria de ter para poder corrigir. Eu posso até solicitar a coordenação um aulão química, né? Não sei se seria interesse de vocês. Posso até solicitar a coordenação uma aula para a gente fazer exercício.
tá? E aí, caso seja aprovado, eu comunico para vocês, tá? Vai ser um dia específico. Eu comunico para vocês caso eu consiga, tá? Mas eu peço que vocês façam essa. Eu apoio essa aula. Eu também gosto, eu acho que química precisava de ter mais aula. Eu peço que vocês façam esses exercícios para vocês solidificarem. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem até semana que vem, podem entrar em contato comigo pelo chat, tá? Que a gente discute aí as dúvidas, qualquer questionamento que vocês ficarem. Beleza? Bom, então, por hoje era isso. Prof, obrigada pela colaboração. Nos vemos na próxima semana. Certo, prof. Perfeito, então. Foi muito boa a aula, o pessoal está elogiando aqui no chat. Que bom, é É difícil dar aula de que química online, gente. isso não é fácil, né? E essa parte ainda, esses números planos, eu nem sei por que que ainda. Ai, é muita função esse negócio de números quânticos. Sei porque Não ainda a sei gente nem por precisa que dar para eles. é. Enfim, tudo bem. Acho que Mas para mim, camada e nível e subnível e tá pronto, tá tá ótimo. ótimo, Linus né? Pauling e deu, parou Eu aí, também né? acho. Eu No também acho. máximo, porque tem colégios aqui em Porto Alegre que nem Linus Pauling estão dando mais. Meu Deus, É que todo depende muito, horrível. como é que é o vestibular aqui, né? O vestibular da Ah, é Federal. verdade. Se eles pedem, aí os professores começam a dar. Se eles não pedem, é tipo os isóbaros, isótonos, isóboros e Se tal. pede, entra, se não pede. Se pede, eles botam. Senão é só isótopo e segue o E baixo. pronto. Mas enfim, a vida é essa. Então tá, prof. Então tá. Então nos vemos semana que vem. Boa próxima aula aí pra ti, né? Tu tem aula agora às 10 Obrigada, horas. tenho aula agora. E aí, né, qualquer coisa, coloquem aqui no chat ou alguma dúvida mais específica de alguma outra coisa ali no atendimento fale com o mediador. Então, boa semana para todos. Para você também, prof. Falou, Obrigada. prof. Até Até a semana que vem. próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.